Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. ACIRP, Valorize o Perto, Valorize o Próximo. Muscake, venha reconhecer a unidade Itatiaia. Sicredi, gente que coopera cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo. Hoje a gente vai tratar de um assunto que é startups, especificamente investimentos em startup. É uma coisa que, confesso, 99% da população tem dúvida a respeito. E o que a gente convidou é o diretor executivo da PrimeCap, Johannes Gemelin. Muito obrigado, Johannes, por estar conosco, tentar esclarecer o nosso telespectador um pouco de startup e também sobre o investimento de startup. Bom, primeiramente eu que agradeço pelo tempo, eu sei que tempo é precioso, então já começo agradecendo por vocês compartilharem o tempo comigo. E sim, vamos lá, vamos tirar todas as dúvidas aí para deixar o assunto mais fácil. Não é tão difícil, tá? É bem tranquilo, então, e eu estou aqui para isso, para justamente tirar todas as dúvidas. Então vamos lá, muito se fala, pouco se explica de uma maneira didática o que é uma startup, né? O que vem a ser uma startup. Então, de uma maneira bem tranquila e rápida, se você puder dar uma explicação para o telespectador. Claro. Bom, startup é o seguinte, né? Às vezes as pessoas confundem, acham que empresa pequena ou uma empresa nova é automaticamente uma startup. Não. Startup, ela possui algumas características específicas para ser nomeada startup, né? Uma das características é o poder de escalabilidade. O que é escalabilidade? Imagine uma padaria, tá? Imagine uma padaria aberta num bairro, ela fica limitada aos clientes daquela região num raio, sei lá, de 3 quilômetros, 4 quilômetros, talvez. Eu não sei se alguém anda mais do que isso para comprar um pãozinho, mas vamos dizer ali um raio de 4 quilômetros, tá? O meu então sogro não anda, viu? Meu sogro, por causa de pão, eu vou te falar uma coisa. Olha, se tiver aqui na China, ele vai na China atrás de pão. Então, vamos lá, vamos botar aí em média um raio de, sei lá, 4 quilômetros, tá? Só para dar como exemplo. Então, ele fica limitado àquela região, tá? A startup, ela não se limita normalmente, tá? Então, claro, sempre, nunca é regra, tá? Mas, em sua grande maioria, ele possui escalabilidade, ele não tem limites. Então, ele ganha cliente, ele não tem fronteira, então ele vai longe. Normalmente, a startup possui tecnologia embarcada e permite isso, né? Às vezes, vende um serviço ou um produto pela internet, então ele consegue alcançar muito mais pessoas com uma estrutura pequena, tá? Outra característica de uma startup é que nem sempre, mais uma vez, tudo que eu disse aqui não é uma regra, tá? É só a maioria, tá? Então, a maioria das startups, elas aumentam seu faturamento, mas não aumentam as suas despesas proporcional. Por exemplo, a padaria. A padaria, se ela começa a faturar muito mais, começa a vender muito mais pãozinho, o empresário tem que comprar mais farinha, ele vai ter que contratar talvez mais um padeiro, para poder acompanhar a demanda. Então, ele tem que investir, né? E tem que aumentar as suas despesas para poder atender a demanda. Startup, não, tá? Não é proporcional. Então, imagine uma startup que vende um sistema, tá? Onde você contrata online. Se tem um cliente ou 1 milhão de clientes no sistema, não vai fazer muita diferença para a startup. Ela continua com o mesmo escritóriozinho por trás, talvez com o mesmo número de funcionários. Então, ou seja, o faturamento aumenta, e as suas despesas não. Então, a sua margem de ganho vai aumentando cada vez mais. Por isso que é tão interessante investir em startups. Bom, aí nós temos aí, também colaborando com a explicação, diversas pessoas, diversos grupos, diversas incubadoras que estão procurando maneiras de resolver o problema de todo mundo através do meio eletrônico. Vou dizer para você que agora eu recebi um material de Minas Gerais
onde estão uma startup que está vendendo energia elétrica limpa. Então, não me pergunte como funciona, porque eu não sei como é que vende energia elétrica limpa, mas é essa a ideia central de uma startup, é buscar alternativas eletrônicas e que, para isso, você pode começar dentro da sua casa, mas se a coisa for tomando corpo, for tomando vulto, você vai ter que ter investimento, ou você vai investir, alguém vai investir uma série de coisas. Mas hoje, antes da alteração da lei de investimento de startup, como é que está o mercado em investimento? Bom, vamos lá. O mercado, vamos falar um pouco do ano passado. O ano passado foi um boom, né? Eu estou falando aí através de fundos, né? As startups captaram aqui no Brasil eu estou com o número aqui, mais de 46 bi de reais. Tá? Isso é muito expressivo. Tá? O que acontece? O mercado recebeu muito investimento no ano passado, e do ano passado para cá a economia mudou bastante. Tá? A gente está falando aí de altas inflações, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Né? A gente está falando de aumento de taxa de juros no mundo inteiro, justamente para controlar essa inflação. E aí o que acontece? Recesso, né? Ou seja, o mercado consumindo menos por causa da alta de taxa de juros, guerra, né? Estamos falando aí de Rússia, subiu o valor da energia, falta de matéria-prima para alguns componentes eletrônicos, como semicondutores. Bom, o mercado ele ficou muito esquisito de um ano para cá. Tá? E aí o que acontece? Não só startups perderam valor de mercado, mas com todas as empresas. Se você for ver bolsa de valor, todas as empresas também tiveram uma queda. Né? Então, algumas pessoas estão dizendo, nossa, mas será que faz sentido investir em startup agora? Faz. Tá? Existe uma regra no mercado que a melhor forma de investir é quando o mercado está em baixa. Né? Então, o que acontece? Tem muitos investidores que estão buscando oportunidades agora, porque sabe que o valor das empresas está mais barato. Não se entra, não se investe quando o mercado está muito em alta. Né? Se você quer ter um ganho, tá, é uma excelente oportunidade. Se você me permitir, vamos dizer o seguinte, o setor de startups agora, ele é regido por uma autarquia, que é a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, que trouxe nova legislação, porém, não é uma bolsa de valores o investimento na startup. Não é. Bom, vamos lá, vamos falar como é que funciona investimento em startups no Brasil. Tá? Bom, a CVM, né, a Comissão de Valores Imobiliários, para quem não sabe, é um órgão que defende o investidor no mercado. Ela regularizou as plataformas vou falar um nome difícil aqui, mas eu explico o que é, de equity crowdfunding, tá? O que no caso é a PrimeCap? O que é uma plataforma como a PrimeCap? O crowdfunding, o povo já sabe que é uma vaquinha. Então, isso aí está mais ou menos divulgado, a vaquinha do povo. Isso, bom, legal. É como se fosse uma vaquinha online, tá? Usando aí o vocabulário popular, é exatamente isso. Então, o que acontece? A CVM entendeu que essas plataformas que fazem essa vaquinha faz sentido e ajuda muito o investidor. Uhum. Por quê? Antes de existir as plataformas como a PrimeCap, o investidor ele tinha que se aventurar sozinho, se ele quisesse investir diretamente em uma startup. Então, imagina você, bem interessado numa startup, vamos dizer que um amigo seu criou uma solução excelente, criou uma startup para poder suprir uma dor no mercado, e você achou muito legal. E aí esse seu amigo fala assim, olha, eu preciso de 500 mil reais para poder investir em tecnologia aqui dentro. Quer ser meu sócio? Bom, você ia falar, bom, eu tenho meus 500 mil, só que você ia entrar sozinho no risco. Você ia colocar lá 500 mil reais sozinho na startup. Então, 500 mil reais em um negócio só. O que essas plataformas como a PrimeCap faz? Ela diversifica o risco entre vários investidores. Então, você não precisa necessariamente ter esses 500 mil reais. Basta, através da PrimeCap, basta você ter 1.000 reais.
Então você coloca 1.000, um outro investidor pode colocar, se ele quiser colocar mais, ele põe 10 mil, outro põe 50 mil, outro põe 5 mil, até a gente chegar a um montante de 500 mil. E aí a startup recebe seu investimento e os investidores recebem uma fatia proporcional ao investimento que fez. Dessa forma, agora vamos voltar ao exemplo de você com 500 mil para investir em startups. Dessa forma, você consegue construir um portfólio de startups. Você não fica investido só em uma, naquela startup do seu amigo. Você consegue, no caso da PrimeCap, você consegue ter 500 startups embaixo do seu portfólio. Então, mais uma vez, você está diversificando o risco. Basta uma dar certo para você ganhar muito dinheiro. Então, isso a CVM reconheceu que é muito bom para os investidores, principalmente para os investidores pequenos. E é importante, eu acho assim, que a gente fala 500 mil, mas é interessante a gente poder dizer isso que você disse. Não é, hoje com renda fixa, o investimento em renda fixa em alta, talvez seja um bom momento para se olhar um pouco para a startup, né? E lembrar o investidor que não se assuste quando se fala em 100 mil, 500 mil, 1 milhão, 10 milhões. Você pode chegar lá com R$1.000. É uma coisa muito mais acessível e, pela nova determinação da CVM, você hoje já faz tudo via online. Exatamente, é tudo online, tá? É exatamente tudo online. Como que funciona para você investir numa startup através de uma plataforma como a PrimeCap, uma plataforma de equity crowdfunding? Você abre sua conta, que é gratuita, você faz o seu cadastro, coloca seu documento, né, justamente para a gente entender quem é o investidor que está investindo. E ali ele vai ter uma prateleira com startups sendo oferecidas ali, ou seja, startups que estão buscando investimento no mercado. Bom, quando ele clica lá naquela startup, tem uns cards na prateleira, ele clica vai abrir uma página só da startup, e nessa página vai ter todas as informações que o investidor precisa para conhecer e tomar sua decisão. Tá? Ou seja, ele vai lá ver vídeo sobre a startup, ele vai ver todos os documentos da startup, parte financeira, parte jurídica, vai ver tudo lá bonitinho. As startups que estão lá já passaram pela diligência da plataforma, ou seja, a plataforma já viu a parte jurídica, fiscal e contábil da empresa para ver se não tem capivara, problema. Já viu a capivara da empresa. Puxou a capivara, viu que não tem problema nenhum. O investidor ele só precisa gostar. Se ele gostou, ele investe. Ele não precisa se preocupar com essa análise que já foi pré-feita pela plataforma. Bom, ali quando ele clica em investir, coloca o valor, ele vai receber no e-mail dele um contrato para ele assinar. Esse contrato é que vai firmar e dar direito a ele a uma participação futura nessa startup, né? E aí isso é importante entender como funciona. Muita gente se preocupa, mas se eu investir nessa startup, eu vou entrar no contrato social dela? Não vai entrar, tá? Bom, podemos entrar nessa pauta aí de risco jurídico, se você quiser, eu já começo a falar aqui já. Vamos, mas eu só quero chamar o intervalo rapidinho e nós voltamos Pode daqui chamar. a pouco. Até já. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Em vez de ficar sonhando com dinheiro, pense em mim, poupe em mim.
Guarde din-din, meu amigo parceiro, vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade, a felicidade é poupar no Sicredi. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios com destino à felicidade. Diálogo, apoio, Valorap, Acirp, Musicake e Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo o diretor executivo da Prime Cap, Johannes Gemelin, e o assunto é startup, o que é, como investir, uma maneira fácil. Eu agradeço novamente ao Johannes. O Johannes, eu vi um número da Distrito Consultoria, que o primeiro trimestre desse ano houve já um aumento de 4% em relação ao ano passado no trimestre de investimento em startup. E aí eu anotei aqui, para a gente falar sobre investimento, você falou no primeiro bloco sobre uma diversificação de investimento que a Prime Cap pode fazer para o investidor. E, segundo ela, o top 5 das fintechs, e você vai explicar o que é fintechs, vem com finanças 67,8%, retail techs, que é o varejo, 13,6%, ADR techs, recursos humanos, 12,7%, real estate, imóveis, 3,1%, e AdTechs, agrícolas, 3%, em termos de participação no bolo. Queria que você falasse um pouquinho. Por que isso? Por que, por exemplo, se fala tanto no agronegócio, mas as AdTechs do setor agrícola não estão não explodiram tanto quanto o setor financeiro? Dá um panorama disso aí para mim. Bom, vamos lá. Eu vou te falar um pouco das queridinhas aí dos investidores, né? Aqui, principalmente aqui no Brasil. Fintech sempre liderando, né? Por quê? As startups do mercado financeiro, elas possuem, vamos dizer, mais facilidade em fazer dinheiro, né? Mexe com dinheiro, tá? Então você vê aí soluções de cartão de crédito, você vê aí soluções de bancos digital. Então o mercado financeiro realmente atrai muito investidor. Tá? Pode-se dizer que a XP foi uma grande alavancadora disso, né? A XP foi uma startup. A XP, e uma sem grande dúvida, ela alavancou esse mercado, né? Sim. A Nubank também. Então, tem cases aí muito expressivos, né? Que o Brasil testemunhou. C6. Então, assim, tem diversas fintechs aí que nasceram e que realmente explodiram, e isso chama muita atenção dos investidores, tá? Mas existem outros setores também muito bons, tá? E como você falou do real estate, no mercado imobiliário é riquíssimo também. O brasileiro gosta muito de investir no mercado imobiliário, então aí tem startups excelentes que trouxeram soluções também muito boas no mercado imobiliário, que viraram unicórnio também. Bom, a gente tem, não foi dito aí, mas também que está sendo muito procurado, são as health techs na área da saúde, tá? Então o Brasil também é muito bom na área da saúde, vale lembrar isso, Brasil e Israel, tá? Então o Brasil também é muito bem visto na área da saúde e, sem dúvida nenhuma, o agronegócio, as agros. Então, não preciso lembrar todo mundo que está vendo aqui que nós somos uma potência no agronegócio no mundo, né? E que o Brasil é muito reconhecido lá fora pela sua eficiência no campo, né? Então, nós somos muito eficientes em agrotecnologia, tá? Nós criamos novas tecnologias sempre. Existem diversos hubs de startups aí no interior, principalmente no interior de São Paulo, eu conheço algumas que estão gerando, assim, construindo coisas incríveis no campo, né, justamente para aumentar cada vez mais a eficiência do nosso agronegócio. Então, assim, tudo que é criado hoje tende a ser colhido daqui a uns 5 anos, mais ou menos. Tá? Então, e às vezes a gente fica olhando aquilo que já aconteceu. Então, a gente viu muitas coisas boas acontecerem no mercado financeiro, no mercado imobiliário,
Por quê? Porque quem investiu lá atrás ganhou muito dinheiro hoje, sem dúvida nenhuma. Mas eu garanto para vocês, tem muita coisa boa nesses setores que foram ditos, principalmente agronegócio. Bom, a gente falou sobre a CVM, você não faz investimento direto na CVM, apesar da Comissão de Valores Mobiliários estabelecer o rito e aonde ela cadastra as plataformas como a Prime Cap e outras são registradas para fazer essas negociações, né? Com essa possibilidade de você pegar aí esse agente, vamos chamar assim, né? A Prime Cap é um agente que leva a pessoa a fazer esse investimento, né? E com a possibilidade de uma melhor orientação para você ter uma maior liquidez desses ativos, trazer a possibilidade de venda com mais rapidez, caso você queira se desfazer desse ativo, e sem precisar aguardar o êxito, né? Que é fundamental dentro do negócio, né? Exato. O papel das plataformas são justamente facilitar, orientar e educar o investidor para esse tipo de investimento, para o ativo startup, né? Você tocou no assunto agora de liquidez, o que é muito legal, né? A CVM ela regulou esse mercado de investimento através de plataformas como a Prime Cap em 2017. Tá? Então ela esperou dar 5 anos para depois atualizar a norma, com algumas mudanças, tá? Que no nosso ponto de vista são mudanças melhores. Ela soltou mais as rédeas do mercado, né? Ela travou menos. E uma das mudanças que chamou muito a atenção foi justamente a possibilidade do mercado secundário. Antes de 2022, não era possível o investidor investir numa startup e ter liquidez. Ele não tinha liquidez. Ele tinha que buscar liquidez por conta. Então, ele tinha que, ele sozinho, pegar o contrato dele e tentar vender para alguém. Agora não. Agora as plataformas podem ajudar o investidor a se desfazer ou vender a sua posição em alguma startup. Tá? E o que está por vir, que está sendo construído, é o mercado secundário eletrônico, né? Através de um balcão de negócio, como se fosse uma mini bolsa de startups. Quando isso vier, e já vai vir, aí vai ser muito legal para o investidor, muito legal mesmo, porque ele vai poder comprar um pedaço de startup, vai poder vender depois no balcão, e aí sim ele consegue ter um ganho de capital nessa compra e venda. Ele pode comprar um pedaço de uma startup onde ele não comprou no passado e ele se arrependeu, ele quer comprar. Então vai surgir um balcão eletrônico de startups. Isso é o que a gente está esperando mais aqui. A gente fica muito excitado quando fala nisso aí, porque realmente vai ser muito legal. E é legal também, eu acho importante você dar um destaque, por gentileza, para a segurança desse investimento. Quando se fala, né? Você vai lá no seu gerente de banco, nosso telespectador vai lá no gerente de banco, vai numa consultoria de investimentos. Olha, nós precisamos definir o seu perfil. Você é moderado, você é agressivo, você é calminho, né? Precisamos definir o seu perfil. Olha, bolsa é arriscado, você tem que, para entrar na bolsa, tem que ter... Bom, e para você investir na startup? Segurança. O cara, para sair da poupancinha dele, apesar de ganhar pouco, ele tem R$1.000 lá na poupança. Ele está ganhando pouco, mas ele sabe que ele tem aquele dinheirinho dele garantido. Por que ele deveria mudar para uma startup? Bom, vamos lá. Existem, como você disse, 3 perfis aí de investidores no mercado, né? Conservador, moderado e o que a gente chama de arrojado ou agressivo, depende da casa. Bom, uma coisa que eu tenho que deixar bem claro é que investimento em startups é um investimento de alto risco, tá? Ou seja, é para aqueles investidores que são arrojados ou agressivos, tá? O investidor que só está acostumado com poupança, esse eu não aconselho a investir em startups. Para você investir em startups, você tem que conhecer o mercado de renda variável, o mercado de bolsa, tem que conhecer, tem que estar adepto, tem que aceitar o risco. Existe a possibilidade de perder dinheiro quando você investe em startups. Então, isso tem que deixar bem claro.
Nós, como plataformas de equity crowdfunding, a gente sempre deixa bem claro todos os riscos. Se você for entrar na nossa plataforma, vai ter lá aviso de riscos, lá embaixo você vai ler, tem todos os riscos, tá? Mas eu gosto de tocar nesse assunto até mesmo para... Eu, sempre que eu vou falar com o investidor, eu começo falando dos riscos, para ele ficar mais à vontade e se sentir mais confortável no mercado que ele está entrando, porque o mercado é novo. Então, todo investidor, quando entra no mercado novo, ele tem que conhecer os riscos, tá? Então, todo ativo do mercado financeiro é sustentado por 3 pilares de risco, né? Primeiro risco, perda de capital. Ou seja, existe a chance de eu perder meu dinheiro se eu investir em startup? Sim, existe, tá? Você vai investir numa empresa pequena e, no Brasil, 80% das empresas pequenas, elas morrem até o seu 3º ano. Então, existe sim uma chance de uma empresa pequena como uma startup não suportar mais do que 3 anos no mercado, ok? Segundo risco, risco de liquidez. Liquidez é baixo ainda, tá? Não é como um papel Petrobras, Vale na bolsa, que você consegue se desfazer dele facilmente e com velocidade. Não, é moroso, tá? E a gente tem que achar um outro investidor que queira comprar sua posição. Então também tem um risco de liquidez. E prazo, é de longo prazo. Como a gente investe em uma empresa pequena, a empresa pequena ela precisa de um período de maturidade para poder se consolidar no mercado. E esse período normalmente são de 5 anos. Então, quando você investe em startup, você tem que botar na sua cabeça que você vai ganhar dinheiro daqui a 5 anos. Tá? Então, quando você olha, você fala, nossa, Johannes, pelo amor de Deus, você falou para mim que tem alto risco de eu perder dinheiro, não tenho tanta liquidez e eu vou ganhar só daqui a 5 anos? Pois é isso. Porém, se você ganhar, você vai ganhar muito dinheiro. Tá? Então, é normal, quando uma startup dá certo, ela multiplicar seu capital 20, 30, 40, até 90 vezes o que você investiu. Então, eu tenho certeza que se isso acontecer numa startup daqui a 5 anos que você investiu, você vai ficar muito feliz. Então, por isso que cada vez mais investidores estão entrando nesse mercado e estão aceitando o risco. Por isso que não pode entrar com todo o seu capital. Você tem que entrar, a CVM, ela indica que os investidores entrem com no máximo 10% do seu patrimônio líquido. Ou seja, se você tem 500 mil reais investido, 100 mil reais investido, 10 mil reais investido, você entre com 10% desse dinheiro. Então, dessa forma é saudável, principalmente nesse momento que a taxa Selic está alta. E eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que você tem 10 mil reais. Se você deixar 9 mil reais numa renda fixa rendendo Selic, estão falando de 13,75 que vai para 14 já já, o que acontece? Você pega 10% disso e arrisca, em um ano, em menos de um ano, essa renda fixa vai te repor esses 10% com rendimento na renda fixa. Então, ela permite que você corra risco até 10% tranquilamente, porque se tudo der errado, seu dinheiro vai se reconstruir nesse período de um ano com os seus 90% em taxa de renda fixa acompanhando a Selic. Bom, infelizmente, tinha tanta coisa para conversar com você, mas oportunamente a gente vai voltar a falar. E eu quero agradecer Johannes Gemelin, diretor executivo da Prime Cap, que trouxe um pouco para a gente do que é uma startup e como se investir numa startup, e esse é o momento. Então, muito obrigado, Johannes, e até a próxima. Eu que agradeço, muito obrigado, Edmo. Tudo de bom para você e para quem está nos assistindo. Um abraço e bons negócios. Pessoal, semana que vem estamos de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. A CIRP, Valorize o Perto, Valorize o Próximo. Muscake, venha reconhecer a unidade Itatiaia. Sicredi, gente que coopera cresce.